pulmonar. Então eu sei exatamente qual que é a alegria que você se refere quando diz que entrega um bebezinho saudável com alta para ir para casa, né? Só que o B não foi tratado aqui. E hoje acaba que eu incentivo outras mães, através do meu trabalho, né, a procurarem seus direitos, a entenderem quais são os recursos de saúde, de educação, de assistência, enfim, que elas podem recorrer, né? Mas na época que eu fui mãe de UTI, eu só tinha apoio realmente dos médicos que estavam ali em volta. Da equipe, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que você fala e que a Lê falou tem a ver com a minha profissão, mas teve também um histórico que me fez, pessoal, de repente, pensar em falar, poxa, eu também posso hoje, com a minha vivência, ajudar outras mães, porque muitas crianças, né, com deficiência acabam nascendo com comorbidades. Exatamente. E hoje, você falou que não gosta, né, da medicina genética, mas o que mais a gente carece e que é uma luta é o médico geneticista no SUS, né, para fazer para fazer esses diagnósticos precoces. Para que a gente possa encaminhar para o melhor tratamento, para que ele possa se desenvolver o quanto antes, da melhor forma. Pra ter um tratamento mais específico, Exato, né? Exatamente. Mas hoje isso é algo, assim, é parte do meu trabalho, né? Advocacia, eu fiz... Fala um pouquinho da CODEP, o que é para as pessoas entenderem um pouquinho essa parte da coordenadoria. A CODEP é a Coordenadoria de Defesa de Políticas para Pessoas com Deficiência. Ela fica dentro do Departamento de Direitos Humanos e ela está gerenciada pela pasta, né, da Renata Bravo, nossa secretária e vice-prefeita, na Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. E a coordenadoria, ela trabalha de forma transversal com outras coordenadorias ligadas aos segmentos dos direitos humanos. Então, a gente faz projetos juntos, atividades, eventos, tudo que é ligado aos direitos humanos, a gente faz questão de transversalizar para mostrar a diversidade humana, a importância da valorização dessa diversidade. Da inclusão. Exatamente. Então, hoje, a advocacia faz parte também do meu trabalho, porque eu oriento... A tua porta de entrada. Exatamente, porque eu oriento em relação à legislação, em relação aos direitos das pessoas, das crianças, jovens e adultos com deficiência. Mas a tua vivência te trouxe muito mais forte para isso, né? Com certeza. Te fez ser outra... Te faz enxergar o outro lado. Fica mais humana também, né? Porque senão ela ia ser uma pessoa... o advogado, ele acaba sendo, se ele não, especialista no que ele é. Então, assim, ele é um pouco mais técnico. Sim. Você consegue ser a técnica na parte necessária, burocrática que tem que ser, né? Sim. E por você ter passado, você consegue humanizar essa tua coordenadoria. Eu acho que essa diferença faz o teu trabalho conseguir se integrar com as outras também. Sim, né? Com certeza. Se a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de pessoas. E nós estamos lá para servir a população e orientar da melhor forma possível, fazer os encaminhamentos necessários para que elas não tenham direitos violados, né? E possam, sim, emancipar enquanto pessoas, enquanto mulheres, que nós sabemos, né? O quanto a gente ainda precisa caminhar, a gente ainda vê absurdos acontecendo em relação aos direitos das mulheres. Todas as semanas. Todas as semanas. Todos os dias. Mas são notícias, assim, que a gente não consegue nem entender de que forma isso ainda acontece, né? Porque já tem tanta lei que respalda, né? Enfim, é isso que a gente faz lá de forma geral. E a gente também fortalece políticas públicas, né, que são ligadas aos direitos das pessoas com deficiência e também aprimora e também cria, se for possível. Então, a gente vem cada vez mais mostrando o espaço dessas pessoas na sociedade de uma forma muito respeitosa e consciente pela prefeitura. E é óbvio que a gente sempre vai ter o que construir, isso nunca vai estar prontinho, redondinho. A gente vai estar sempre buscando caminhos, né, para que essas pessoas sejam reconhecidas definitivamente como sujeitos, direitos e deveres, como nós. Né? Como nós. Que mulher é um ser inquieto, que né? Não é ter dó, né? Isso. Sem vitimização, sem não piedade. Não é ter dó da pessoa. Exato. É respeito, aceitação. A pessoa. E hoje, assim... Apoiar, ajudar. Então, mas assim, é bacana que tudo isso que a Cris está falando, a gente está falando sobre a coordenadoria dela, né?
por acessibilidade ou por alguns direitos para pessoas especiais ou não. Mas eu vi um post que você fez hoje que foi muito bacana, que o que você está falando aqui agora serve para qualquer pessoa. Porque ela colocou até falar sobre vamos ficar um pouco, ser mais empático, né, capacitista e menos rotular, não foi isso que você falou? Porque a gente tem mania, às vezes, ou de, você falou, ter dó, ou de julgar, e muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, com uma outra mulher, com uma outra pessoa do nosso lado, e assim, o que a gente às vezes acha que é só de questão de inclusão ou deficiência ou não, é dia a dia com todo mundo. A gente olha para o lado, a gente faz isso um com o outro, e uma com a outra. A gente julga, fala mal da coleguinha, mas a gente, né, acha que a gente está no nosso direito. Hoje eu estava até pensando, foi muito engraçado, porque depois que eu estava pensando num post até do que eu ia fazer, do antes e depois, sei o quê, eu falei assim, nossa, mas se eu colocar essa foto da minha aluna, vamos pensar isso e aquilo. E eu falei assim, gente, eu posso fazer isso como uma coisa profissional, sabe? O antes e depois da minha profissão é uma coisa profissional. Eu não coloco com exibicionismo. Está se achando. Não, é a minha profissão, como uma esteticista coloca de uma massagem, como alguém coloca, então assim, e ela estava falando isso depois, foi muito bacana, que eu olhei realmente como as coisas estão interligadas, como a tua profissão de medicina esportiva, com a pediatria, como a dela, como mulheres são inquietas e como todo mundo vai interligando, né? E a gente tem que continuar com mulheres assim, inquietas mesmo, inquietas, inconformadas, falantes, que é isso que a gente precisa. E acho que a Renata veio trazer isso, né? Ela veio mexer um pouquinho com todo mundo que era um pouquinho inquieto, assim, e dar uma cutucada. Que vai e que faz, né? Ela veio validar a nossa voz e nosso trabalho ainda mais, né? Com todo para qualquer respeito pessoa em que Santos. Que eu tenho pelos meus ex-secretários e que muito Sim, admiro. não estamos desmerecendo ninguém, a gente está falando pela representatividade. Porque né? eu sempre fui, assim, sempre tive muita autonomia para trabalhar, né, nas outras secretarias que eu estive. Mas ter à frente uma mulher, eu acho que é algo que a gente precisa ver mais. Não só homens, né, mas mulheres com mulheres. Eu já falei sobre isso uma vez, né? A gente precisa ter essa questão da sororidade de forma real, não de forma da boca para fora. Do oba-oba, que vamos lá, que está na moda a palavra. Mas essa última eleição provou como a gente ainda precisa pensar muito nisso, porque a gente não vota, mulheres não votam em mulheres. Não estou falando do meu caso, porque eu votei muito em mulheres nessa última eleição. Mas mulheres não apoiam, às vezes, mulheres. Você pode ir lá, apoiar, fazer, ajudar, e quando você espera alguma coisa, ela não vai te dar de volta, de troca. Então, isso, às vezes, é questão de você, às vezes, colocar a mão na consciência e parar de pensar em N coisas e pensar em próximo, vai e volta, sabe? E respeito o que você falou. Por tudo. Exato. Né? Mulher, eu acho que mulher, quando ela fala, vou fazer, ela faz muito bem feito. Porque mulher é detalhista. E mulher é... Chata. E a gente faz 20 coisas ao mesmo tempo. Isso não adianta. O sexo masculino não faz 20 coisas ao mesmo tempo. A gente faz, né? Então, a gente consegue dar conta da casa, do trabalho, do filho, fazer a comida, ajudando na lição de casa. Homem, ou ele faz a comida, ou ele ajuda a lição de casa, ou ele cuida da casa, ou ele cuida do trabalho. Ele não consegue. E é neurológica a coisa, né? Não é nem preguiça. E Você é melhor do que ninguém agora, pode falar. Será que é neurológico? Ou será que foi uma cultura que foi criada? Não é ambas que a as gente coisas. Eu acho que a cultura... a maior parte das atividades da vida diária. Eu acho que a cultura, ela ajuda a permear isso, mas é transmissão neuronal mesmo. Mas quando se quer, também Por se faz. Porque em casa eu tenho muita ajuda. Não, eles ajudam, mas pede para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não. Não consegue. Não é que não faz porque tem preguiça de, sei lá, fazer a comida e ao mesmo tempo ajudar na lição. Não consegue.
Se tiver que fazer a comida e ouvir o que você está falando, é pior ainda, pior né? Mas ainda. vamos mudar esse papo, senão daqui a pouco vão começar a ter chuva aí de coisa pra Bárbara. Vão xingar, vai ser xingamento esse pro... A gente não é preguiçoso. Deixa. Não é mesmo. Vamos mudar o rumo dessa conversa que é... Pelos direitos dos homens. Daqui a pouco vai estar uma careta ali na porta. A profissão de medicina é muito complicado. Antigamente não se viam médicas do esporte mulheres. Isso que eu ia te perguntar agora, como você acha essa função? Uma coisa que eu gostava muito na faculdade era ortopedia, mas eu me formei há 21 anos. Há 21 anos atrás, os meus próprios professores de ortopedia falavam, nem presta residência de ortopedia. Você não vai entrar. Você pode passar na prova, mas você não passa na entrevista. E realmente, dessa época lá para trás, pouquíssimas mulheres. Hoje em dia a gente vê muita mulher ortopedista. Mas é raro mesmo. Médica do esporte antes não tinha. Os clubes, até os clubes com as meninas, né, a parte feminina da competição, eram médicos homens que cuidavam das meninas. Hoje em dia não, tem muitas médicas mulheres, né, inclusive em grandes clubes aí. E elas dão um baile, assim. Elas ficam, por exemplo, no futebol feminino, no vôlei feminino, agora são médicas mulheres, mas antigamente eram homens só. Não tinha. E cuidando também e às vezes até com a sensibilidade melhor de cuidar de uma equipe masculina, porque eles acabam ouvindo, respeitando. Isso, né? Isso. A mulher ainda no grande clube masculino, ainda não, em grandes clubes não, mas cuidando de... Tem muito paciente que prefere. Mas tem. Eu tenho bastante paciente homem. Bastante. Mais do que mulher até. Que a mulher consegue com jeitinho, né? Às vezes chega lá e dá uma... Até. E vamos falar nessa questão esportiva. Em Santos agora está acontecendo a 9ª virada inclusiva. Não é que começou semana passada e ainda está tendo uma programação para esse final de semana. Vai ter até curso de defesa pessoal, olha aí. Isso, para mulheres com deficiências, né? Eu e Diná, na verdade, quando começou o Eu Me Defendo Inclusivo, a Diná já vinha fazendo o Eu Me Defendo. E aí depois a gente inseriu as mulheres com deficiência, até separando por turmas para a gente dar uma atenção maior para a especificidade daquelas mulheres, né? E fazer uma aula que elas pudessem absorver ao máximo. Então começamos com mulheres surdas, aí a gente disponibilizou um intérprete de Libras para traduzir toda a aula, foi um sucesso. Mulheres com deficiência visual, foi mais sucesso ainda, elas têm um reflexo, assim, a gente consegue ver absurdo. A potencialidade dessas mulheres, assim, foi muito, muito incrível, foi emocionante. E é bom que as pessoas entendam e desmistifiquem essa questão da incapacidade, que a gente ouve muito, né? A gente atribui a deficiência à incapacidade e isso não é real, não é verdade. Então, esse curso de defesa pessoal, ele serve justamente para a gente mostrar um lado que as mulheres, forte das mulheres, independente da condição dela. E aí, depois da deficiência visual, a gente fez para as cadeirantes e mulheres com deficiência física, que também foi incrível, né? Porque a gente entende que cada um vai ter o seu jeito de se defender e, acima de tudo, de reconhecer uma violência, que não necessariamente a gente... promove esses cursos para mostrar que a mulher precisa bater. Não, ela precisa se salvar de possíveis ataques e identificar uma possível violência doméstica, alguma violência emocional, econômica. Então, tudo isso está envolvido nesses cursos, né? Claro que são aulas super curtas, levando-se em consideração a profundidade do assunto, mas o ano inteiro a gente está fazendo. Está tendo programa. E agora, no dia 10 de dezembro, a gente vai inaugurar o curso de defesa pessoal para mulheres com deficiência intelectual e autismo. Ai, que legal. Vai ser bem legal. E quem quiser participar, como faz? Pode mandar um e-mail para nós, codep, com pemudo, @santos.sp.gov.br, ou, se tiver alguma dificuldade de e-mail, pode ligar no 3202-1911. A gente faz inscrição para vocês, inscrições gratuitas, pode levar acompanhante, mulher, né? E a gente vai ter uma super aula com o mestre Márcio, que é o professor de capoeira, e com a professora Vanessa, que é a esposa dele.
né? Então, das 9 às 11 vai ser uma aula para cadeirantes e mulheres com deficiência física em geral. E das 11 às 13 para as mulheres com deficiência intelectual e autismo. Então, quem quiser está convidado. Sim. Então, vamos lá. Vamos mudar o papo aqui um pouquinho, que eu quero fazer uma pergunta para a Fábia, porque, gente, a gente precisa de 2 horas de programa, esse programa passou tão rápido. Fábia, me fala um pouquinho, que todo mundo pediu para eu te perguntar, que agora está chegando as férias. Nós temos um quadro muito grande, assim, né, de obesidade infantil, vindo numa crescente, que, assim, é preocupante. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente e que você desse algumas dicas sobre tratamentos ou sobre atividades. Fala um pouquinho da tua área de medicina esportiva e do que você sugere. A obesidade, ela vem numa crescente, principalmente em criança e adolescente, e que piorou muito com a pandemia. O isolamento da pandemia fez, assim, um aumento assustador nos casos de obesidade, principalmente de criança e adolescente, além dos distúrbios psiquiátricos, né? Então, a gente está tendo muito distúrbio psicológico e psiquiátrico em criança e adolescente por conta de todo o período de isolamento social. Para adulto já foi difícil e a gente já teve um aumento em adulto de casos de depressão, de esquizofrenia, de todas as doenças psiquiátricas. E já foi assustador o aumento em adulto. Em criança, piorou, né? Então, assim, principal dica é diminuir tempo de tela. Então, isso é mandatório, né? Vai ficar na tela? Tá bom, desde que seja aqueles videogames onde você tem, onde a criança ou adolescente necessite fazer movimentos com o corpo para imitar um movimento de tela. Então, esses interativos. Isso até ok. Então, você junta o benefício da tela com o benefício do exercício. Só que hoje em dia a menor coisa que eles fazem é esse tipo de interação nesse tipo de tela. Geralmente é celular, é computador, é videogame sentado. Em casa eu faço. Então, assim, pode liberar a tela? Libera a tela, desde que ele tenha um período também de atividade física. Uma pergunta que você pode mensurar, né, até os períodos. Isso, os períodos. O ideal é que vai intervalando. Então, um pouco de tela, um pouco de atividade, um pouco de tela, um pouco de atividade. Não é fácil para a mãe que trabalha fora, mas é necessário. Vale a pena abrir mão dos cursos de férias. Tem cursos de férias na prefeitura, que são gratuitos, tem os cursos de férias pagos, que geralmente a garotada fica fazendo atividade física. Isso é interessante porque você tira essa molecada do sofá, né? E assim, cuidado com o aumento de ingestão de besteira, de fast food, de doce, de salgadinho de pacotinho, porque é o que acaba acontecendo. Fica em casa, não vai comer o lanche saudável que levaria para a escola, vai comer a besteira que está no armário. Então, deixar lanches mais saudáveis preparados para que essa criança tenha acesso fácil. E por mais que você vá comer de vez em quando uma besteira, não, porque a gente acaba autorizando, né? Sim. Porque a criança ainda está na fase, né, de poder. Algumas que podem ou não. Sim. Quando você está em atividade, você tem menos tempo ocioso. Você não está tão ocioso para parar para comer besteira, né? Porque nós mesmo, a gente está sem nada para fazer. Às vezes você come por ansiedade, não por fome. Exatamente. A tela do videogame, ela puxa o snack, né? Ela puxa aquela coisinha de abrir saquinho e mastigar. E isso é um problema também da tela, né? Aí passa aquelas propagandas no meio ainda, né? De sorvete de chocolate. Uhum. Outra coisa que sempre as mães perguntam: meu filho pode fazer musculação? Deve. Treinamento de força para crianças. A partir de que idade, Fábia? Vamos lá, Fábia. Da idade que ele entende o comando e consegue seguir a ordem. Então, se com 5 anos ele entende o comando e consegue seguir a ordem, ele pode treinar força. Depende muito de psicomotricidade, de coordenação. Por isso que é bom essas bases virem desde a infância, né? Exatamente. Treinamento de força, ele começa desde que o bebê começa a engatinhar, rolar, andar. Então, a gente vai passando por fases de treinamento de motricidade, né? Então, na verdade, ele está treinando força quando ele está rolando, porque ele tem que treinar força para conseguir virar o corpo dele todo para o outro lado. Então, é um treinamento que já vem.
Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, eles têm academia de musculação adaptada para a criança a partir do pré. Quando ele vai ser alfabetizado, né, o nosso primeiro ano, quando ele vai ser alfabetizado, ele já começa a fazer musculação. Ele não vai carregar peso, ele não vai fazer musculação com anilha, com barra, com nada disso. Vai fazer com o próprio peso do corpo, com um cabo de vassoura, mas para ele ir aprendendo a fazer o movimento e adquirindo propriocepção. Então, adquirindo conhecimento do próprio corpo e do próprio corpo em movimento. Essa parte de psicomotricidade e coordenação você vê muito forte, crescente nos adaptados, não é? Nas fisioterapias. Muito. Nas estimulações precoces, com certeza. Até porque muitas crianças com deficiência têm a hipotonia muscular. Então, precisa estar estimulando. E você vê uma evolução muito grande, né? Sim. Inacreditável. Inacreditável não, é explicável. É explicável, só que assim, mães de crianças, às vezes assim, digamos, que possam estar fazendo uma atividade, ainda são pré-conceituosas por não ter essa informação e achar que a palavra força vem de você achar que você vai colocar uma barra nas costas da criança, fazer a criança ficar. É que nem preconceito com o CrossFit Kids. O CrossFit Kids, ninguém vai dar uma barra atividade e mandar lúdica. A criança fazer o mesmo movimento do adulto. Ele vai aprender os movimentos sem peso, com o peso do corpo primeiro. É aquela coisa que toda criança gosta, pular corda. E eles adoram, porque tem aquela parte pula mais caixa, pula corda. circense, né? Que é pula ginástica. corda, pula caixa, mais ginástica, que eles amam. Então, assim, e na medida do que a criança gosta, né? Então, você não vai chegar e dar um peso na mão da criança e falar, levanta 10 vezes esse peso. E a criança tá lá, querendo morrer, levantando peso. Não, perdeu o foco. Olha, tá falando isso, até a Cris vai querer fazer, porque ela falou hoje que tava com preguiça de treinar. A Cris vai se matricular lá no CrossFit Kids. E eu acho que pra voltar o CrossFit Kids eu acho que vai ser bom pra você, vai ser estimulante, Cris. Eu acho que você poderia voltar lá. E na verdade, assim, a gente tem que associar a força ao lúdico, né? Para que essa criança consiga levar um treino inteiro. Não vai ser um treino de 1 hora, 1h30, vai ser um treino mais curto. Mas pode fazer. As pessoas têm um preconceito, inclusive muitos colegas médicos, tá? Sim. Tem o preconceito de que musculação e treinamento de força em criança faz com que ela não cresça, com que ela fique baixinho. A ginástica olímpica faz impacto na articulação e deixa ele baixinho. Não, a ginástica olímpica seleciona o baixinho. Seleciona o baixinho, Assim senão você tiraria da ginástica olímpica e colocaria no basquete, que aí ele cresce quando ele sai da ginástica olímpica. Assim como o basquete não faz ele crescer, né? O basquete seleciona quem é alto. Então, é seleção natural, Darwin, né? Não é a ginástica que faz ele baixinho. O esporte vai selecionar quem é baixinho, porque para o movimento é muito mais fácil ele fazer algumas manobras sendo mais baixinho do que um altão, que ele não vai conseguir fazer todo aquele movimento naquele período curto de tempo. Por pura física, né? Quantos mitos desconstruídos na noite de então, hoje, né? Pois é. Porque eu Então acho que não vai muita gente deixar acredita baixinho. piamente nisso. Piamente, inclusive colegas médicos. Então, não tem problema. Mas eu acho que a medicina melhorou muito nesse Sim. ponto agora, mas moderna. Tem um autor americano, Feinbaum, ele só publica artigo científico há muitos anos já, ele já é um senhor, ele publica só artigo científico voltado para treinamento de força em criança e adolescente. Então, o que se nota é que o treinamento de força, quanto antes ele começa, você melhora todas as aptidões daquela criança. Então, meu filho joga futebol 4 vezes por semana e tem 5 anos de idade, tá? E ele treina força alguma vez? Não. Ele vai se machucar. Porque o treinamento não é específico para fortalecer, ele está sobrecarregando a articulação, ligamento, músculo, tendão, sem ter o respaldo muscular daquela musculatura fortalecida, né? Então, o ideal é que a gente inclua um movimento de força aí, um personal kids. Importante. Sempre ter um profissional capacitado que acompanhe esse treinamento. Porque quando que ele se machuca na musculação? Ele não se machuca porque ele está fazendo a musculação, porque ele está fazendo a musculação sozinho ou mal orientado. Se fizer direitinho, não vai machucar, né? E aí a criança acaba criando memória muscular, né? Exatamente. Que é muito mais fácil dela dar uma continuidade saudável no treino dela ao longo da vida. E assim, o jogador que faz musculação, o nadador que faz musculação, ele melhora a aptidão para aquele esporte.
Então, a musculação ela é capaz de melhorar as demais aptidões. A aptidão aeróbia, a aptidão de agilidade, né? Por causa da força muscular. Isso já foi provado cientificamente. E já se fala em musculação para criança desde 1939, 1940. A gente já acha coisa. Temos muita coisa a discutir ainda. Gente, nós temos 4 minutos ainda já. Tá para acabar esse programa, mas eu quero que a gente fale de uma coisa também, falando de aptidão, de acessibilidade, né, para a criança agora começar a treinar. Eu quero que você fale de um programa chamado Praia Acessível. Porque está chegando o verão. E assim, é um programa que é lindo. E assim, a gente tem 3 minutos aqui, mas eu quero que você fale dele. Você precisa falar dele. Preciso mesmo. Preciso estar sempre falando dele. Para que mais pessoas venham e usufruam desse patrimônio público natural que é a praia, né? E que é direito de todos. Então, atualmente o Praia Acessível fica na Praia do Canal 3, ali atrás da Concha Acústica, onde existe uma passarela de madeira permanente, madeira plástica, e que é constantemente reformada por conta das condições climáticas que a gente sabe, né? E esse ano foi recorde em ressaca. Então, a gente se preocupa sempre em estar deixando esse acesso à faixa de areia e ao mar. Temos uma tenda com os nossos monitores que fazem todo um atendimento humanizado, capacitado, técnico. E as cadeiras anfíbias, que levam, né, a pessoa com deficiência física, mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que não tem autonomia para tomar o seu banho de mar, para poder sentir a sensação do banho de mar com segurança, né, e de uma forma assim humana mesmo, né? É inexplicável. A primeira vez que você passa e vê uma cena dessa, não tem o que dizer. Verdade. Tem muito resgate de memórias, pessoas que se tornaram pessoas com deficiência, principalmente idosos. Já fui atleta, já corri de ponta a ponta da praia. E hoje eu tenho pelo menos o privilégio, com Parkinson, com outras questões aí, né, que perderam a mobilidade. E hoje vocês estão aqui me acolhendo e me levando. Não precisa necessariamente entrar no mar com a cadeira anfíbia, mas eu vou caminhar na praia com a cadeira, né? E eu vou resgatando aqui as minhas memórias. Pode ir mãe com deficiência com o filho no colo? Pode, porque aí ela vai ter o prazer de levar o filho dela no mar. Você tem as pessoas que te orientam, né? E estão ali. Exatamente. Não tem só as cadeiras, você tem os instrutores. Tem acolhimento, virou um ponto de encontro dessas pessoas. De sábados e domingos, o ano inteiro, ainda que seja inverno, né? Tá sol, não tem previsão de ressaca, a gente tá lá. Todos os sábados e domingos, das 9 às 15 horas. A gente está querendo estender, né, um pouquinho mais esse horário agora no verão. Já começou a temporada no Praia Acessível. No domingo passado, acho que foram cerca de 19 pessoas, que para nós é um fluxo grande, né? Mas já recebemos excursão com 90 pessoas, enfim. Vem turista, muito turista, só para tomar banho de mar na nossa cidade. Turista com maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser falado, vocês têm que bater na tecla e tem que passar isso mesmo. Isso foi um legado do Paulo, né, na verdade. E a gente tem muito a agradecer a ele, porque hoje temos cadeiras anfíbias que são Ferraris e temos toda a estrutura, né, para que eles possam trabalhar lá e atender da melhor forma. Tá. Então, gente, essas duas aqui tem muita coisa ainda para dizer, só que o nosso programa fica tão reduzido, a gente põe muita mulher aqui, né, que é essa fúria. Fábio, onde a gente te encontra rapidinho? Eu atendo hoje em dia no consultório da doutora Juliana Stivaletti, eu uso a sala dela. Do Edifício Elbor, né? Edifício Elbor. Sua rede social é a doutora Fábia? É @doutorafabia.becker, lá tem o link da bio para agendamento. Ótimo. E quem quiser falar com você, entra no seu Instagram ou @crisamari, tudo junto, que é o perfil profissional, para ver o trabalho todo de inclusão que a gente faz. Na prefeitura, atualmente estamos na 15 de novembro, 183, segundo andar, telefone é 3202-1911. Muito obrigada, meninas, pela presença. Por mais que esse papo fique curtinho, temos um monte de pergunta, mas o coração ficou cheio de gratidão por ter recebido vocês aqui. E o Destrava dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Ale, pelo convite. Até mais. Obrigada pela oportunidade, Ale.